Olá, benditos! À medida que ouvia a defesa marcante de Jó e o modo como repreendia seus amigos, Zofar foi se sentindo cada vez mais ansioso, desonrado, perturbado no seu interior. Por isso decidiu se defender. E mesmo não tendo nada de novo para dizer, ele achou que era necessário se pronunciar. Zofar fez 3 declarações para provar que o destino dos perversos é terrível. Acontece que esse tema já havia sido discutido por Beldade e por Elifaz. Mesmo assim, ele também fez questão de deixar sua opinião sobre o assunto. Zofar respondeu de forma poética, afinal Jó é um livro poético. Seu discurso deve ser lido com muita atenção ao uso da linguagem figurada, aos paralelismos e à estrutura estrófica, ou seja, feita em estrofes, que são elementos básicos da poesia hebraica. Mesmo não concordando com a aplicação da fala de Zofar, o próprio poema deve ser apreciado como uma peça perfeita de literatura. Vamos então às 3 declarações de Zofar, provando que o destino dos perversos é, de fato, terrível. A vida do perverso é breve. Zofar declara que desde o início da história da humanidade, o triunfo dos perversos é transitório. E aí nós perguntamos de onde foi que ele tirou essa informação, uma vez que o Senhor esperou cerca de 120 anos para mandar o dilúvio e deu aos cananeus perversos pelo menos 4 séculos antes de julgá-los. Quando nós investigamos tanto a história bíblica quanto a história secular, nós descobrimos que não há regras fixas que determinam quando o perverso ou o justo morrerá. Em termos gerais, as pessoas que ignoram a lei de Deus são mais vulneráveis a problemas que podem levar à morte prematura. A promiscuidade, o uso de drogas, inclusive álcool e fumo, e um estilo de vida imprudente podem sim contribuir para encurtar a vida de uma pessoa. Porém, não há qualquer garantia de que isso acontecerá. É impressionante como alguns ímpios vivem até a idade avançada. Talvez sua vida seja prolongada pela graça de Deus, dando-lhes tempo de se arrepender. No seu discurso, Zofar não estava se referindo às consequências naturais de uma vida perversa, mas sim aos julgamentos de Deus sobre os pecadores. Ele e seus 2 amigos estavam certos de que Jó era um hipócrita e de que sua vida de piedade era superficial, servindo apenas para encobrir os seus pecados secretos. Porém, Deus nem sempre julga os hipócritas e outros pecadores de imediato, e a morte de uma pessoa jovem não é evidência alguma de que fosse uma pessoa perversa. Mas, de acordo com o pensamento de Zofar, os que morrem jovens devem ter sido culpados de algum pecado secreto, de modo que Deus lhes tirou a vida na flor da idade. Quando Zofar diz que o ímpio perecerá para sempre, ele sugere sua descrença na doutrina da ressurreição do corpo, que Jó havia afirmado tão solenemente no capítulo anterior. A segunda declaração de Zofar foi que o prazer do ímpio é temporário, e ele usa o ato de comer como sua imagem principal. O indivíduo perverso desfruta do pecado como quem saboreia um alimento, degustando-o demoradamente antes de engolir. Porém, essa comida deliciosa em sua boca acaba se tornando veneno, fazendo esse indivíduo passar mal e vomitar tudo. Enquanto desfrutava do pecado, não percebeu que havia sido picado por uma serpente venenosa e que estava condenado a morrer. Em outras palavras, o pecado traz consigo tanto o prazer quanto o castigo, e se alguém deseja provar uma coisa, deve aceitar também a outra. Os prazeres do pecado são transitórios, porém o julgamento de Deus vai mais longe. O perverso não apenas adoece em decorrência do seu pecado, como também não tem prazer nas bênçãos diárias da vida. Ao usar a imagem de uma pessoa comendo, Zofar enfatiza que as riquezas adquiridas pelo perverso através do seu pecado não o satisfarão. Sem dúvida, nós podemos ver isso na vida de muitas pessoas que rejeitam a Cristo e se entregam aos prazeres do pecado.
Quanto mais se deixam levar por esses prazeres, maior é o seu desejo. E quanto mais saciam esse desejo, menos satisfação sentem e precisam pecar mais, a fim de experimentar novamente as mesmas sensações de antes. E quanto mais pecam, mais destroem a sua capacidade de desfrutar qualquer coisa. Em outras palavras, essas pessoas queimaram seus fusíveis e os mecanismos de sua vida não funcionam mais como antes. E a terceira declaração de Zofar foi que a morte do ímpio é dolorosa. Nem mesmo as riquezas poderão evitar que a morte lhe surpreenda. Enquanto desfruta sua prosperidade, o perverso sentirá aflições, tribulações e a ira consumidora de Deus. Ele tentará fugir na escuridão para escapar do julgamento divino, mas Deus o atacará com uma espada e o transpassará com uma flecha com a ponta de bronze, enquanto o fogo cai ao seu redor. Então, ele é pego por uma inundação que destrói tudo. Mas isso ainda não é o fim. O perverso é levado para o tribunal, em que o céu e a terra testemunham contra ele e o declaram culpado. O que vemos aqui é que, aos olhos dos três amigos, todos os gritos e apelos da parte de Jó eram meras provas de que ele se recusava a ler corretamente a lei universal, conforme revelada na sabedoria e na experiência de vida dos seus amigos mais velhos, e entender que ele estava colhendo o que havia plantado. Zofar termina dizendo: esse é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada por Deus para eles. Essa foi a firme conclusão de Zofar. Ele fez uma conexão clara entre a ira que o homem perverso colhe e a própria situação de Jó. E essa é a última fala de Zofar no livro de Jó. De um modo significativo, Zofar estava quase certo. Em uma passagem emocionante, ele descreveu a instabilidade dos ganhos fúteis do mal. Mas o equívoco de Zofar é que este princípio geral, embora verdadeiro, não se aplicava à situação específica de Jó. Zofar, assim como os outros amigos de Jó, também deixou pouco espaço para a graça de Deus. Seu discurso não contém nenhum indício de que os ímpios podem se arrepender e recuperar o favor de Deus. É um discurso sem compaixão e sem misericórdia. Ao ouvir o último discurso de Zofar, Jó fez questão de contestar cada um dos pontos mencionados por ele e assim acabar com a sua argumentação. Mas esse é um assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!